Olá, muito boa tarde. Cá vamos nós para mais um direto das 13h13 das quartas para este Liberta-te do Passado. Estive a dar aqui formação durante a manhã toda, portanto estou assim meio emaranhada porque tem sido sempre online. Eu sou Bárbara Guerreiro, sou terapeuta, sou formadora de terapeutas em desbloqueio de traumas, também sou formadora de programas para te ajudar a libertar-te do passado, a libertar-te daquilo que te impede de avançar na tua vida. Nós temos vindo a falar aqui vários assuntos. Agora, hoje trago-te aqui um tema que é o tema do nascimento. E isto porquê? Porque é muito importante a forma como nós nascemos, porque na realidade a forma como nascemos vai condicionar a forma como nós encaramos a vida, como nós encaramos as mudanças da nossa vida, e isto é sistemático. Então, para já é preciso entender que nós na barriga da mãe absorvemos o mundo e conhecemos o mundo através da nossa mãe. E isso vai perdurar até aos 7 anos. Portanto, é muito importante a forma como somos educados pelas nossas mães, né? O lado emocional, porque ele é que nos vai condicionar todo o nosso lado inconsciente, todo o nosso lado emocional, que representa 95% do potencial de todo o cérebro. Então, dentro da barriga da mãe já vamos ter um condicionamento que é, neste caso, ditado pela nossa mãe, pela forma como ela encara a vida, como ela encara o mundo na realidade. Mas nós somos pessoas, portanto nós temos particularidades, nós temos formas de pensar, nós temos uma forma de estar. Nós já crianças, bebés dentro da barriga da mãe, somos uma personalidade. Poderá ter sido o teu caso, mas se falares com mulheres que já foram mães, né, e que tiveram vários filhos, cada gravidez foi diferente, em cada gravidez a criança tinha um comportamento dentro da barriga da mãe diferente em função da personalidade da criança. Tanto que começam logo a dizer, esta vai ser calma, ou esta vai ser terrível, ou este vai dar pontapés, enfim, temos aqui várias possibilidades e vários cenários. Mas depois acontece o nascimento. E a forma como nós vimos ao mundo vai condicionar a forma como nós encaramos a vida e passamos as mudanças da nossa vida. Porque a primeira grande mudança da nossa vida é precisamente sairmos deste útero da mãe, sairmos deste envelope super protetor para passarmos a estar no mundo da vida, no mundo exterior, no mundo lá fora. Tanto que assim que a gente apanhar nos pulmões, o que é que acontece? Acontece que gritamos porque isto é doloroso, porque isto realmente faz doer, ok? Então, vamos agora aqui a reparar. O que é o mais usual, ou o que é o mais esperado? Não é o que é o mais usual, infelizmente, mas o que é o mais esperado hoje em dia, ou pelo menos na raça humana. É que o bebê se posicione na barriga, com a cabeça para baixo, a encaixar-se logo no caminho para depois nascer. Portanto, para fazer aquela passagem é que pela passagem passa primeiro a cabeça, portanto jogamos-nos de cabeça, passamos pela cabeça, depois limpamos o corpo, não é? De toda aquela estrutura que está na placenta, do líquido e tudo mais, e depois nascemos. Portanto, a ideia será essa, e só depois é que a placenta é expulsa da barriga. Portanto, o nascimento normal será este. Aquele em que é o bebê que sai naturalmente, tudo bem, com a ajuda da parteira, ou do médico, ou da enfermeira, com a ajuda, mas sai naturalmente. E isto é que deveria ser o habitual.
Ok? E isto é que deveria ser o habitual. Eu não consigo ver quem está. Eu vi que estava aqui um like e que estava aqui a reação e já não sei, não consigo ver porque estando em direto e tenho aqui uma estrutura que não me deixa ver exatamente quem está em direto. Mas gratidão e bem-vinda, bem-vindo. Mas estava eu a dizer, portanto, que num processo de parto, quem decide quem vai nascer é o bebê. O bebê é que decide quem, quando e vai nascer. Um parto normal, natural, será o bebê quer nascer, começa a haver contrações, a mãe, acompanhada pelo pai, vai até ao hospital, à clínica, onde quer que seja para ter o bebê, nasce o bebê por via baixa, portanto por vias naturais, e este é o ideal, é o que é esperado do nascimento natural. O que é que acontece? Acontece que cada vez mais existem dificuldades na hora do parto e que essas dificuldades levam aqui a haver cesarianas. Ok? Então, há cesariana porque a criança não consegue sozinha fazer o processo do nascimento. Ok? Isto o que é que pode condicionar numa vida futura? É que a criança vai precisar, a criança ou o adulto neste caso, para tudo o que seja mudança, por tudo o que seja alterações de estado da sua vida, vai precisar de uma ajuda externa. Essa ajuda externa pode ser uma ajuda do Estado, pode ser uma ajuda dos pais, de superiores, pode ser uma ajuda, neste caso, de médica, enfim. Precisa sempre de uma estrutura, vai precisar sempre de uma estrutura para poder fazer as mudanças, porque sozinho essa criança não vai conseguir fazer mudanças. Vai sempre precisar de uma intervenção de fora. Okay? Agora, como é que a pessoa pode transformar este condicionamento? Pode começar a pensar em vez de sentir que precisa porque não consegue ajuda, tem que sempre ter alguém que vai aqui provocar a mudança. O que é que a pessoa pode dizer? Eu decido que esta mudança vai ter a ajuda e eu vou escolher essa ajuda. Portanto, ter aqui um processo um pouco mais ativo nas suas mudanças. Okay? Outro cenário que eu vejo imenso, que é a mãe e os médicos, e seja quem for, decidem que naquele dia é que vai ser o parto. Portanto, aquela criança vai ser contrariada. Isto significa que aquela pessoa, no futuro, ou viveu isso muito bem, está tudo bem, pode perfeitamente ter esta forma de encarar as coisas e as coisas tranquilas, mas muitas vezes o que acontece é que essa pessoa vai sentir-se forçada a fazer as mudanças. Vai sentir que tem que fazer as mudanças porque os outros é que querem. Então vai estar sempre num desconforto. Vai se sentir sempre incomodado pela forma como nasceu. Como tem que fazer a transformação. Então, nas mudanças, quase que é obrigada a mudar porque os outros é que querem. Então, neste caso, vai ser, por exemplo, num trabalho, a pessoa tem que se mudar de país, ou tem que mudar de cidade, ou tem que mudar seja o que for, porque por questões de trabalho tem que sair. Pronto. Nunca vai ser de uma decisão própria, vai ser sempre porque outrem, as circunstâncias fazem com que a pessoa tenha que se mudar, tenha que fazer aqui uma alteração ao seu conforto, porque a pessoa até pode sentir desta forma, é que estava confortável e é obrigada a sair daquele conforto. Ok? Isto é quando um parto até é normal, até é natural, mas foi contrariado. Então imagina
imagina, cesarianas programadas. Essas então criam pessoas que, na realidade, para tudo precisam de serem assistidas para tudo, porque elas não conseguem fazer nada, não têm decisão sobre nada. Elas sentem-se mesmo que a vida passa-lhes por cima e que não conseguem fazer nada da sua vida porque são obrigadas a viver aquilo que por aquilo que estão a passar. Quase indefesas e quase, pronto, sempre obrigadas, mas indefesas, como, epá, isto está-me a acontecer e não deveria estar a acontecer, pronto. Pode haver isto, pode haver esta necessidade. Agora, repara no número de jovens hoje em dia que não conseguem fazer nada sozinhos, precisam de ajuda para tudo, precisam de ajuda para ir para aqui, para ali. Pronto, depois a educação faz também, há muita coisa dessas que também está ali a tratar. Mas o que é que acontece é que existem muitas pessoas que se encostam, mas na realidade encostam-se porque nem sequer não puderam passar pelo processo de sair para nascer. Então, qualquer coisa é um esforço para eles, porque veio condicionado dessa forma pelo nascimento deles. O contrário também pode acontecer. Pode acontecer que as pessoas, ao contrário, contrariam tudo e mais alguma coisa porque querem fazer diferente. Porque tiveram aquilo foi-lhes imposto de tal forma que querem fazer sempre à maneira deles. E é uma luta para fazerem as coisas à maneira deles, ok? Temos aqui imensos cenários. A história de cada um é a história de cada um. Depois é também as circunstâncias em que as pessoas vêm ao nascimento, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu prematuramente, eu tenho que me perguntar se havia um medo da parte da mãe em levar a gravidez até ao fim. Porque pode haver um medo intrínseco dentro da mãe e que a criança, para tranquilizar a mãe, nasceu mais cedo. Porque sentiu que havia uma urgência em nascer. Muitas vezes acontece isso, mas isso só mesmo a história de cada um é que eu consigo definir desta forma. Eu vou dar-te aqui o meu exemplo do meu nascimento, porque eu sou a primeira, a segunda que a minha mãe me diz, porque eu estava lá, mas não me lembro, mas o meu inconsciente lembrava-se. E então a minha mãe já estava em trabalho de parto, havia para aí umas 18 horas, sensivelmente, e ela foi à casa de banho e desmaiou. Desmaiou e encontraram-na desmaiada na casa de banho, portanto, houve aqui uma urgência em me tirar a mim da barriga da minha mãe. E então eu nasci a ferros, portanto, puxaram-me e tiraram-me a ferros. E isto é interessante, o a ferros, porque todas as mudanças que eu vivi, aquelas mudanças importantes da minha vida, elas foram feitas a ferros. Ou seja, a expressão é no sentido de foram difíceis, foram custosas e desbloqueiam porque à última da hora, repara bem, à última da hora surge uma regra nova, uma ajuda patriarcal, uma ajuda do Estado, uma ajuda externa de um superior que faz com que tudo fique resolvido. Como se tudo ficasse desbloqueado. Uma situação de tribunal, por exemplo, e que o desfecho faz-se porque um juiz finalmente toma uma decisão, ou seja, há um processo moroso, mas depois à última há algo que acontece que é proveitoso, mas que teve que passar por um processo doloroso. Quando eu me apercebi deste condicionamento, ninguém quer fazer as coisas a ferro. Então eu transformei, no sentido em que eu transmutei esta crença que tinha sido gravada no meu inconsciente como sendo tudo é tirado a ferros, as mudanças são dolorosas, transformei isto tudo de forma a que eu considerasse que antes pelo contrário, era uma ajuda. Era uma ajuda que vinha e que em vez de eu ter sido contrariada a nascer, ou contrariada a mudar,
eu tenho a ajuda a quem eu posso pedir rapidamente. Então a coisa transforma-se, porque quando eu vejo que as coisas... Ok, penso agora de uma forma que é a quem é que eu posso pedir ajuda para que isto seja desbloqueado e passe mais rapidamente. Só. Então só tenho que me lembrar disso. E é isso que eu faço. Então em todas as mudanças, em todas estas passagens, é isto que acontece. É simplesmente eu pensar quem é que me pode ajudar a desbloquear e a coisa flui mais facilmente, ok? Portanto, eu dei-te aqui alguns exemplos. Eu teria... ainda vou contar, que até estava aqui a ver aqui dos combustíveis, dos gêmeos. A minha mãe é uma trigémea. E a minha mãe fala muitas vezes que levou com um pontapé no... Pronto. Ele levou com um pontapé no... Ele levou com... Fala muito desta expressão. E qualquer coisa que a minha mãe tem, que vive, volta e meia vem essa expressão. Mas na realidade a minha mãe foi a primeira a nascer. Dos 3 gêmeos, a minha mãe foi a primeira a nascer. Portanto, a minha mãe estava posicionada, mas os outros gêmeos também iam nascer. Então, a minha mãe, o que ela sentiu é que a empurraram para ela sair. Como se levou um pontapé para sair, para passar, para avançar. Tipo, avança, porque por trás vinham os seus irmãos gêmeos que também queriam nascer e que também precisavam de nascer, ok? Então, e que também tinham pressa para nascer. Então, até as expressões que as pessoas usam também têm aqui algo para trazer e algo que vem aqui trazer. Portanto, isto do nascimento, eu gosto muito quando faço as consultas de crianças, saber a história do nascimento, porque uma criança é atendida sempre com os pais e a história da criança, a história do nascimento da criança traz-me imenso sobre o que ela vem, pronto, os problemas que ela vem a trazer. E muitas vezes os pais não contaram toda a verdade à criança e elas não sabem como é que elas nasceram, não sabem em que circunstâncias é que foi o nascimento, e é que sabem que foi rápido, foi menos rápido, foi doloroso, não interessa, passa-se logo. Mas isto é importante. Então, quando eu estou em consulta, nas consultas de crianças, gosto muito de aprender como é que foi a história do nascimento, porque esta história do nascimento vai trazer muitos esclarecimentos sobre a própria história da pessoa. Eu tive uma vez uma criança que vinha, porque a dificuldade dela não era em dormir, era em adormecer. Já a adolescente precisava de adormecer, porque ela precisava de ter à volta dela a sua família toda, mesmo adolescente. Portanto, aquilo era terrível para ela. Na história do nascimento dela, o que é que aconteceu? A bebé tinha acabado de nascer, portanto ainda estava, para a bebé está ali perto, né? Está ali perto da mãe, tinha que estar ali perto da mãe e ainda é um processo que está ali muito para ela. E o que é que aconteceu? A mãe estava cansada e a enfermeira veio tirar o bebé para a mãe poder dormir. Portanto, o bebé foi afastado da mãe para que a mãe pudesse dormir. Isto, para o bebé, foi perigo, porque estava longe da mãe. Então, o adormecer para ela era difícil, precisava estar ali com a mãe ao lado, porque quando a bebé precisou dormir, tiraram-lhe a mãe. Então, isto é um condicionamento. A partir do momento em que o jovem sabe disto, a coisa modificou, porque desmistificou este condicionamento e é muito giro. Depois já há tratamentos e há sessões que se fazem, hipnoses, outro tipo de terapia que se faz para desconstruir, mas sobretudo para desbloquear isto ao nível da célula neuronal. Então dá para libertar tudo isto. Mas é muito interessante ouvir estas histórias do nascimento, porque a história do nascimento explica muita coisa sobre quem nós somos. Isto também vou partilhar, isto entre outras coisas, vou partilhar nas 3 aulas que eu vou fazer na próxima semana, já está quase a aproximar-se, este workshop de Liberta-te do Passado, este workshop que vai trazer aqui mais algumas luzes sobre o que é
o que é que são os nossos bloqueios, como é que eles podem surgir, como é que eles podem aparecer e o que é que nós podemos fazer para nos desconstruirmos e para nós nos libertarmos desses condicionamentos. Por isso, para a semana temos mais um episódio daqui do Liberta do Inconsciente. Estamos quase mesmo a chegar ao fim desta minha jornada semanal, em que eu tive aqui muito gosto em estar aqui contigo e trazer-te aqui algumas informações. De resto, olha, passa um bom dia, muita transformação, muitos conhecimentos e inscreve-te no workshop, porque para teres acesso ao workshop tens que mesmo te inscrever, porque não vai ser aqui no Facebook, vai ser noutra plataforma e só dou acesso a essa plataforma a quem estiver inscrito. Então, autoriza-te a inscrever-te e terei todo o gosto em para a semana, já na terça-feira, termos a primeira aula. Então, um grande abraço e vemo-nos para a semana. Tchau, tchau!